em greve, a gente tem tido a solidariedade, e a manifestação de vocês agora não é nada mais, nada menos do que a solidariedade, que é praticamente unanimidade na sociedade baiana. Quem viu o 2 de julho, esse ano, viu que o governador tomou vaia da Lapinha ao Terreiro de Jesus. Eu estava lá! E mesmo aqueles que não estavam lá fisicamente, estavam espiritualmente, estavam na ideia, no desejo, na vontade de estar e de se contrapor a esse regime autoritário que está sendo instalado na Bahia. Eu costumo citar a minha própria experiência. Eu fui professor, eu entrei no estado em 2001 em estágio probatório, ainda não tinha nem o cadastro, porque naquela época era 3 meses para sair o cadastro. Então eu entrei, não tinha nem cadastro. Foi deflagrada a greve, eu estava na greve participando, falando de assembleia, fazendo piquete. E nunca tive o meu salário cortado. E sobre esse governo, nós estamos há 3 meses com salários cortados, salários zerados. E numa medida inclusive tão cruel, que o cara criou um adicional de estouro. Estava todo mundo achando que era para comprar bomba no São João. Você pega o contra-cheque lá, tá 0 no final, aí tem 1.000, 2.000, 3.000 reais de adicional de estouro. Sabe o que é isso? Ele tirou o dinheiro que é para a nossa conta, mas não tirou o dinheiro do empréstimo consignado. Aí paga para os bancos, mas não paga para o trabalhador. Para o trabalhador ele tirou o dinheiro do banco, que não depositou, tirou a possibilidade de empréstimo consignado, porque zerou a margem consignatória, e ainda tirou o crédito sexta, porque sabe que uma boa parte dos professores adquirem alimentos através da cesta do povo com cartão de crédito. Então cortou tudo isso para tentar matar a categoria por inanição. E aí, essa greve chegou no extremo que alguns colegas, é uma coisa que é a primeira vez que eu estou falando publicamente isso, inclusive falando muito levado pela manifestação calorosa de vocês, mas alguns colegas da nossa categoria estão literalmente, morreram nesse processo, e algumas com fortes ligações sobre a greve. Então, não tem um anúncio que o governador está botando na televisão que deu 22% de reajuste para uma parcela de professores? Uma colega dessa parcela de professores estava contando com a possibilidade de ter esse reajuste quando voltasse da greve, quando a greve acabasse, já que os salários são cortados. E aí, quando ela pega o contra-cheque dela e percebe que não teve reajuste nenhum, que o cara pegou as gratificações, incorporou no salário base uma parte, a outra transformou em subsídio, e no final o líquido que vai para o bolso ficou menor porque aumentou os descontos. Aí a colega chegou em casa passando mal, depois teve AVC, foi internada, voltou para casa, depois teve que voltar para o Hospital Expresso e acabou vindo a falecer. E a irmã dela e o filho dela teve algumas falas bastante emocionadas na nossa Assembleia, no sentido de dizer: ela lutou até onde pôde e vocês precisam lutar até alcançar a vitória. Não podemos abaixar a cabeça diante dessa tirania do governo que abre um processo administrativo contra companheiros grevistas, como o companheiro João Guerra, que está aqui também com a gente, que está no estágio probatório, e o Estado abriu processos administrativos contra 3 companheiros nossos. Então, do lado, se tem uma opressão muito forte lá, a gente tem uma outra coisa que eu estou vendo aqui também muito, e isso me deixa muito contente, que é a disposição de luta da categoria. Porque lá mesmo, a direção do sindicato é uma direção extremamente desacreditada, uma direção que teve uma eleição que perdeu a votação em Salvador com 72% dos votos. E o governo, inclusive, acreditava que o sindicato, que a direção ia chamar a greve, e a categoria não ia porque não acreditava na direção. E a categoria foi para a greve, sabe como? Empurrando a direção para o conflito com o governo, empurrando a direção para mostrar as contradições com o governo.
Eu não vou falar do contrato de 1 milhão meu com Portugal, não, que o Brasil é independente, mas vai ainda quer entregar o ouro para Portugal. Isso aí todo mundo já sabe. O pior disso tudo é o seguinte: a contradição do governo do Estado. Ele começou a greve dizendo que não tinha dinheiro, que não podia pagar por conta da lei de responsabilidade fiscal. Aí eu vou no site Transparência Bahia e vejo que em 2010, pela lei de responsabilidade fiscal, o Executivo teve uma folga de 1 bilhão e 200 milhões, que poderia ser utilizado para a remuneração de servidores. Em 2011, 1 bilhão e 119 milhões. E a previsão para esse ano, no início do ano, era de 1 bilhão e 200 milhões. Depois da nossa greve, que a gente começou a botar esse dedo na ferida, eles mexeram com os números lá, mas mesmo assim está sobrando ainda 900 milhões de reais. Aí o governador diz, vou começar por Zé Neto. Zé Neto diz que o impacto do reajuste que a lei manda dar para a gente seria de 520 milhões no orçamento. Aí vai diz que era de 500 milhões. Aí vai o Oswaldo Barreto, diz que era 411 milhões. Vai Manuel Vitória, diz que é 412 milhões. Espera aí, de 520 para 411? Que diferença? Aí a gente pega o relatório do ano passado, a contabilidade do ano passado tinha 640 milhões de reais de sobra no Fundeb, é uma coisa que não pode. Quando a gente apertou, o sindicato não colocava isso, não. A gente da oposição está pegando esses números e botando. Nós que entramos com a representação do Ministério Público Federal para abrir as contas do Fundeb. Porque 60% do Fundeb é para pagamento de professor. E a gente suspeita, inclusive, que não está sendo cumprido isso. Então a gente está fazendo um trabalho contra a oposição também, de pressionar a direção do sindicato. E aí, todo o discurso do governo vai caindo, dizendo que não tinha por conta da lei de responsabilidade fiscal, dizendo que não tinha por conta do Caixa, que tem sobra do Fundeb. A lei de responsabilidade fiscal tem folga, e é uma decisão política do governo do Estado da Bahia. O governo do Estado da Bahia fez uma decisão política, eu não quero me alongar muito aqui, também para não tomar a organização de vocês, mas finalizando assim: o governo do Estado da Bahia fez uma opção política de deixar 1 milhão e 200 milhões de estudantes sem aulas durante 3 meses até agora, e deixar 50 mil famílias sem salários durante 3 meses. Mas a população baiana também fez a opção política de estar do lado dos professores,